vereadores, população presente, funcionários da casa, em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária do dia 9 de fevereiro de 2026. Peço dispensa da ata de número 1832 em votação. Está reiniciando. Meu Deus, Manuel. Vai falar. Ata de número 1832, aprovado por 8 votos, um voto do vereador Jordão, que estará ausente. Passo a gente ao secretário Tário para fazer a leitura. Boa noite a todos os vereadores presentes, presidente da casa, vice-presidente, funcionários da casa, os carros, população em geral. Projeto de Lei número 002/2026, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Projeto de Lei número 003/2026, autoria Poder Executivo. Autoriza reajustes dos funcionários do magistério e da outras providências. Projeto de Lei número 001/2026, autoria Fabiano Evangelista Rodrigues. Dispõe sobre a obrigatoriedade do câmbio do município em atos oficiais. Projeto de Lei número 2/2026, reajuste percebendo os cargos de provimento efetivo em comissão do quadro inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Projeto de Lei número 3/2026, dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Rio Novo, prefeito, vice-prefeito municipal, secretários municipais, coordenadores municipais e dos vereadores. Requerimento número 015/2026, autoria Pedro Gonçalves Caetano.
Ao senhor Wellington Costa de Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Sejam tomadas as devidas providências para se tornar obrigatória a fixação de faixas refletivas em charretes, carroças e carretas de trator. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária uma vez que a grande maioria de charretes, carroças, tratores e trafegam nas rodovias e estradas rurais do nosso município não possuem o item acima referido, e a ausência deste dispositivo pode ocasionar sérios acidentes. Importante ressaltar que o cumprimento dessa obrigatoriedade vai gerar um custo muito baixo para os proprietários de carroças, charretes e tratores, e que a possibilidade de acidentes diminuirá bastante. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de fevereiro de 2026, Pedro Caetano Gonçalves. Vereador. Requerimento número 016 de 2026, autoria Fabiano Araújo Rodrigues. Ao senhor Wellington Costa de Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador Fabiano Araújo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Obras que seja realizada a construção e captação de águas pluviais, bem como adequado escoamento da água dos níveis corretos na rua Comendador Filgueiras. Justificativo. O presente requerimento se faz necessário em razão dos constantes problemas de acúmulo e escoamento inadequado de águas pluviais na referida via, o que vem causando transtornos aos moradores, risco de danos às residências, deterioração do pavimento e prejuízo à mobilidade urbana. A implantação do sistema adequado de captação e drenagem contribuirá significativamente para a melhoria da infraestrutura, segurança e qualidade de vida da população local. Diante do esforço, solicita-se especial atenção ao Poder Executivo para o atendimento dessa demanda. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de fevereiro de 2026, Fabiano Araújo Rodrigues, vereador. Requerimento número 017 de 2026, autoria Fabiano Araújo Rodrigues. Ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador Fabiano Araújo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer ao Poder Executivo Municipal que sejam realizadas pinturas nas casas localizadas na praça do bairro Cerâmica, bem como reformas e pintura dos muros do referido espaço com o objetivo de valorizar o bairro e contribuir para a melhoria do aspecto urbanístico da cidade. Requer ainda que seja arrumado o acostamento da referida praça, tendo em vista que o local encontra-se com diversos buracos, o que vem causando transtorno aos moradores, oferecendo risco à segurança de pedestres e motoristas. Justificativo. Justifique-se o presente requerimento, considerando que a revitalização dos espaços públicos e a adequada manutenção das vias contribui para o bem-estar da população, a segurança viária e a organização da nossa cidade. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Executivo Municipal para a adoção das providências necessárias. Sala das Sessões, Messias Lopes, 3 de fevereiro de 2026, Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento número 018 de 2026, autoria Fabiana Evangelista Rodrigues, ao senhor Wellington Costa de Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A vereadora que abaixo acima de suas atribuições vem solicitar que encaminhe um ofício ao prefeito municipal solicitando informações sobre os recursos enviados pelo deputado federal Marco Pimentel, intermediados pelo mandato do vereador Fabiano Evangelista Rodrigues no ano 2025. Para quais obras ou ações esses recursos foram destinados, quais foram os bens adquiridos com esses recursos, qual é o status atual das obras ou ações. Essas informações são fundamentais para a conferência e satisfação da população. Agradeço a atenção e aguardo a liberação do novo 4 de fevereiro de 2026, Fabiano Evangelista Rodrigues, vereador. Requerimento número 019 de 2026, autoria Fabiana Evangelista Rodrigues, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.
A vereadora que abaixo assina o uso de suas atribuições vem solicitar que seja enviado ao Executivo Municipal o pedido das seguintes informações. Com a proximidade das festividades de Carnaval, Rio Novo tem a expectativa de receber muitos foliões, o que requer uma atenção especial e segurança dos cidadãos e visitantes. Nesse sentido, solicito informações detalhadas sobre o plano de segurança para garantir a proteção e bem-estar de todos durante os eventos. Existe um plano específico de segurança para o Carnaval? Quais são as medidas de segurança previstas, policiamento, ambulância, ponto de apoio, etc. Haverá reforço na vigilância e policiamento em áreas de grande aglomeração? Quais são os protocolos de emergência em caso de incidentes? Rio Novo, 4 de fevereiro de 2006, Fabiano Evangelista Rodrigues. Requerimento número 20/2026, autoria Otário Governo Varou, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que subscreve requer que após a limitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal seguinte solicitação. Reitera requerimento número 2/2025, anexo a este que solicita fora dos galhos das árvores, limpeza na rua Ademar Amazonas, assim como a colocação de placa com indicação de atenção, perigo, cuidado, devagar, próximo ao entroncamento das ruas Ademar Amazonas e Luiz Antônio Fevereiro. Sala das Sessões, Princesa Lopes, 4 de fevereiro de 2026. Dado por Governo. Requerimento número 21/2026, autoria Dário Governo do senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que subscreve requer que após a limitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer providência com a colocação de sinalização de trânsito e redutores de velocidade ao longo da rua São Sebastião, com o seu entroncamento para as ruas Manuel Pereira Nogarões e José Bruno Ferreira. Justificativa: após o asfaltamento, carros e motos têm transitado pelo local com velocidade além da normalidade, colocando em risco a própria vida dos condutores e principalmente dos pedestres. Sala das Sessões de Céu Lopes, 4 de fevereiro de 2006, está com o vereador proponente. Requerimento número 22/2026, autoridade do governo. O senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve requer que após a limitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer desbaixo dos galhos das árvores que estão atrapalhando a perfeita iluminação nas ruas Alameda, Carlos Coelho, Camacho, Almançor, Dias da Silva, bairro Nova Aurora. Justificativo: os galhos estão atrapalhando a iluminação, prejudicando muitas pessoas que transitam no local, trazendo muita segurança para os moradores do bairro ou outras pessoas. A escuridão aumenta bastante a ocorrência de práticas ilícitas. Sala das Sessões de Cias Lopes, 4 de fevereiro de 2026, está em Governo Varou, vereador componente. Edital de convocação, Sindicato Rural de Rio Novo. Pelo presente edital, faço saber que no dia 23 de fevereiro de 2026, no período de 8 às 18 horas, na sede desta entidade, será realizada a eleição para a composição da diretoria e conselho fiscal, bem como seus suplentes, ficando aberto o prazo de 8 dias para o registro de chapas, a contar no dia seguinte da data da publicação deste edital. A Secretaria da entidade funcionará no horário de 8 às 15 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de informação concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação das candidaturas deverá ser feita no prazo de 3 dias, a contar da fixação das chapas registradas. O quórum é o que determina o artigo 61 do Estatuto do Sindicato. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á a nova eleição dentro do prazo de 15 dias, limitada a elas as chapas em questão. Rio Novo, 5 de fevereiro de 2026, Henrique Geras Paquim, presidente. Obrigado, vereador deputado, pela leitura do expediente.
Projeto de Lei 2/2026 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual de servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças, já inserido. Eu coloco em primeira discussão e votação. Projeto de Lei 2/2026, aprovado 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que está ausente, e menos o voto do presidente pelo impedimento regimental. Projeto de Lei 3/2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza reajuste aos profissionais do magistério e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças, já inserido. Em primeira discussão e votação. Projeto de Lei 3/2026, aprovado 7 votos, menos o voto do vereador João que está ausente, e menos voto do presidente por impedimento regimental. Projeto de Lei 1/2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade do campo do hino do município em atos oficiais. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Em primeira discussão e votação. Projeto de Lei 1/2026, aprovado 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que estará ausente, e menos o voto do presidente do impedimento regimental. Projeto de Lei 2/2026, de autoria do Legislativo Municipal, que reajusta o vencimento dos cargos de provimento efetivo em comissão e do quadro de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças, já inserido. Coloco em primeira discussão e votação. Projeto de Lei 2/2026, aprovado 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que estará ausente, menos o voto do presidente por impedimento regimental. Projeto de Lei 3/2026, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Rio Novo, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, coordenadores municipais e dos vereadores. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças, já inserido. Coloque em primeira discussão e votação. Projeto de Lei 3/2026, aprovado 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que está ausente, e menos o voto do presidente por impedimento regimental. Requerimento de número 015/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer providência para se tornar obrigatória a fixação de faixas refletivas em charretes, carroças e carretas de trator. Em número de discussão e votação. Com a palavra o vereador Pedro. Vereadores, nosso presente. Essa reunião eu acho muito importante, porque numa época, foi evento, atrás do dia de fora, e dedicado com a
roça sem plantação. Então, foi uma coisa barata que vai gerar os proprietários e uma coisa que vai proteger a gente, cuidar da luta todos. Com a palavra, vereador Otávio. Gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento, muito importante mesmo. Ressalvo que, acho que um tempo bom atrás, se não me engano, esse vereador Francisco, o Chico, acho que chegou a fazer, mas acho que o Chico Francisco também teve alguma coisa relacionada a essa questão que ele até comentou na legislatura passada. E é muito importante mesmo, às vezes, um simples dispositivo refletor pode salvar uma vida, evitar vários acidentes. Então, parabenizo e gostaria de ensinar um ótimo sempre. Com a palavra, vereador Zé Romeu. Boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, plateia, funcionários. Eu vi de perto o que é uma tarreta de trator sem a faixa refletiva. O meu padrasto, há um ano atrás, se não estivesse numa caminhonete, se fosse no carro de passeio, ele teria morrido na reta da primavera por falta de sinalização. Então, eu acho que é bem prudente a gente cobrar isso aí, porque não vai evitar, mas pode sinalizar. Eu parabenizo o Pedro e te peço para assinar junto com você esse requerimento. Boa noite. Requerimento 0/2006, em votação. Requerimento 015, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que está ausente, e requerimento 016 de 2026, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que está ausente, e por impedimento regimental do presidente. Requerimento de número 017 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que requer melhorias no acostamento, pinturas e reforma nos muros e casas da praça do bairro Serrano. Em única discussão e votação. Requerimento de número 017 de 2026, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que está ausente, e por impedimento regimental do presidente. Requerimento de número 018 de 2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer informações sobre os recursos enviados pela deputada federal Ana Pimentel no ano de 2025, em única discussão e votação. Requerimento de número 018 de 2026, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador Jordão, que está ausente, menos o voto do presidente por impedimento regimental. Requerimento de número 019 de 2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer informações sobre o plano de segurança para o Carnaval, em única discussão e votação. Com a palavra, vereador Sandro. Boa noite, vereadores, presidente, vice, secretário, novos vereadores aí, Luiz Carlos, doutora Daniela, Sandra, funcionário da Casa Geral. Gostaria de parabenizar você, Fabiano, por esse requerimento. Gostaria de assinar junto
realmente tem que ter um plano bem feito, eu creio isso aqui numa reunião já na internet para traçar isso aí, porque é esperado muitos visitantes para aproveitar o nosso carnaval, que realmente é o melhor da região, segundo de Minas Gerais. Parabéns, e é dessa forma mesmo, tem que mostrar uma coisa concreta para a gente evitar problema. Obrigado. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Fabiana. Permissão concedida, tá? E aos demais também que quiserem ensinar. E para deixar também aqui não uma mensagem, mas assim, uma obrigação que é de todos referente à segurança. A questão da violência, né, contra a mulher, criança e adolescente nesse período carnavalesco. Também deve fazer parte desse plano de segurança. Então, assim, aproveitando aqui a deixa desse requerimento, pedir, né, à população que fique de olho a qualquer sinal, né? Porque hoje, né, nós vivemos uma cidade pequena, uma cidade pacata, tranquila, mas teremos muitos visitantes, né? Então, assim, que nós possamos ficar de olho nas nossas crianças e adolescentes, por isso que eu pedi ali um ponto de apoio, e a questão da violência também contra a mulher, né? Porque esse período, né, acontece muito essas coisas aqui no município. Então eu peço que todos tenham essa responsabilidade. Obrigada. Parabenizar a vereadora pelo requerimento importante. Gostaria de assinar em conjunto. E quando ela fala da questão da violência, não é só violência física. Eu tenho conversado muito essa questão com as pessoas, que eu falei com o Guilherme, porque o carnaval é uma festa que ela acontece geralmente, na maioria dos locais, nas cidades, ela tem 5 dias somente. E a gente não vê tocando, às vezes, samba, marchinha, carnaval durante o ano todo, em vários eventos festivos, seja ele de autoria do Executivo Municipal, seja eles particulares. Então, eu gostaria que essa festa ela fosse mais direcionada às músicas cabíveis a esse evento, que são, eu entendo, axé, samba, marchinha, um pagode caibanha também, tem a ver com samba, mas a gente sabe que às vezes alguns eventos, eu vou generalizar, mas nem sei se vai acontecer, mas que tocam músicas que elas são uma violência sonora para as pessoas, principalmente crianças, as pessoas idosas, valem para todas as pessoas. Então, são as músicas que não dá simplesmente para aquelas pessoas que estão ali sãs escutarem. Então, penso eu, e já pedi, que se puder tocar o funk, inclusive, tem nada contra, mas já tem gente com música eletrônica, carnaval, que tem a ver. Aí vai o DJ lá, solta o funk, nada a ver. E justamente naquele horário que a pessoa está naquele ápice da bebida, que é depois de morrer tudo, uma certa hora da madrugada, é onde tem os problemas de começar as brigas, as outras questões. Então, assim, já conversei muito e acho que deveria ser voltado, direcionado ao carnaval, porque realmente as músicas são relativas ao carnaval. Então, não essas outras músicas já tocam o ano inteiro em outros eventos, quase todo final de semana está tocando. Então, que fosse realmente feito carnaval com marchinha, samba, porque eu já vi carnaval que não tocou nem no samba. Se não for do bloco, não toca no samba. Então, o carnaval que é regido por samba e por samba, então, aí eu vou parabenizar a vereadora pela cobrança aí e vou falar essa questão mais uma vez com o prefeito para ver se direciona essas músicas, para que as famílias começam a ir embora para casa por causa de músicas agressivas, fazendo apologia às drogas, ao sexo, e é isso que a gente tem visto. Então, essa aí é a colocação mais uma vez para essa vereadora. Com a palavra, vereadora Fabiana. Permissão concedida.
Requerimento 019 de 2026, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador João Gomes está ausente, menos o voto do presidente por impedimento regimental. Requerimento de número 020 de 2026, autoria do vereador Dário Gouveia Varoto, que reitera o requerimento de número 12 de 2025, que solicita providências na rua Ademar Amazônia. Em única discussão e votação. Pela ordem. Com a palavra, vereador Dário. Então, é aquilo que eu falei, cuidar aqui do centro, de onde todo mundo passa, os condutores de outra cidade que sempre passam, é fácil, mas estou vendo que as pessoas dos bairros ali estão ficando bastante desamparadas com essa questão de limpeza. Esse requerimento foi um requerimento que eu já fiz lá no início do ano, e infelizmente até hoje é uma coisa que era simples de ser feita, e até hoje não foi feito. Então, venho aqui reiterar mais uma vez para pedir essa providência da urgência do serviço, que as pessoas estão sendo prejudicadas. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Fabiana. Parabenizo o vereador Dário pela reitera desse requerimento, né? E como o senhor disse, né, como o senhor bem disse, os bairros, né, estão precisando de uma atenção referente à limpeza e conservação urbana. Eu mesma, na próxima semana, vou estar reiterando vários requerimentos, né, do bairro Renascer, né, que é próximo. Então, assim, que possamos também olhar, né, essas regiões, porque o centro ficar bonito é até, né, louvável, né, mas assim, precisa ter essa conservação da limpeza urbana, tudo isso. Eu tenho passado por alguns locais, bairro Renascer, no Cristo, e tenho reparado, né, essa má conservação, onde coloca em risco pedestres, carros também, se tiver uma chuva ou se tiver um pouco molhado, vai ficar escorregadio. Então, assim, que possa ser dada atenção também aos bairros. Obrigada. Então, com a palavra, vereador Pedro. E não só mato também acontece, tem muita rua que não estou presente, então não é acesso dele. Eu fui para na rua a campanha hoje, fui lá, no Rio Subindo, as pedras todas soltas. Não só lá, ali, por exemplo, ali, os bairros muito. Eu queria a senhora de vocês. Muito obrigado, gente. Com a palavra, vereador Fabiano. Eu parabenizei o vereador Dário e eu queria pedir para estar assinando com o senhor. Na assinatura concedida, o vereador Pedro falou aí, eu fiz na reunião passada sobre lá as ruas lá, Hermes Gonçalves da Cruz, que está muito cheio de mato mesmo. A Cabo José Ribeirão, que perto da esquina ali com a Espírito Tavares, e a outra também, a rua lá, Orlando José Esteves, também está com muito mato mesmo. Então está prejudicando demais o trânsito lá, de prejudicar as pessoas, a coisa da calçada, a roupa das pessoas no Ceará no dia de chuva. Então está concedida a vereadora Fabiana, qualquer outro vereador que quiser assinar. Requerimento de número 020 de 2026, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador João Gomes está ausente e menos o voto do presidente por impedimento regimental. Requerimento de número 021 de 2026, autoria do vereador Dário Gouveia Varoto, que requer sinalização de trânsito e redutores de velocidade ao longo da rua São Sebastião e no seu trocamento com a rua Manuel Pereira Magalhães e José Dutra Ferreira. Em única discussão e votação, com a palavra, vereador Dário. Assim como já foi debatido por todos nós aqui, essa questão da velocidade, eles estão preferindo acima do limite. Ali, o seu vereador mora ali por perto, do Escala, também creio que deve passar ali quase sempre mal. Então, ele está, por causa da esquina, ele está um local ali, a junção dessas 3 ruas, está bem perigoso mesmo. Então, assim, como tem questão às vezes de catequese, tem questão das missas ali,
no dia que teve o leilão, há pouco tempo agora, então assim, está ficando bastante complicado, né, justamente por essa falta de consciência das pessoas e transitar na velocidade compatível com a via. Então eu venho aqui fazer mais essa cobrança sobre a questão de segurança no trânsito ao prefeito para tentar ver se vai tomar uma providência para o local. Pela ordem. A palavra é do Fabiano. Parabenizo o vereador TAC e peço também para estar assinando esse requerimento com o senhor. Uma vez que eu sou catequista e assim, aos finais de semana, eu frequento ali na igrejinha, então assim, a gente, né, nós ficamos bastante atentas com as crianças e os adolescentes, que tem um grande fluxo ali, e realmente a gente percebe esse risco. Então, eu peço permissão para assinar com o senhor. Parabenizo. Eu também gostaria de analisar o vereador TAC e pedir também para o Luiz Michael. Permissão concedida a todos os vereadores. Requerimento 021/2026, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador João que está ausente, menos o voto do presidente por impedimento regimental. Requerimento de número 022/2026, de autoria do vereador TAC, que requer desbaste dos galhos das árvores que estão atrapalhando a iluminação na Avenida Carlos Coelho Camacho e Rua Almanzor Dias da Silva, no bairro Nova Aurora, em única discussão e votação. Então, fui procurado por algumas polícias e o fato de ter um agendamento, às vezes, muito cedo, de consultas para ir de fora, tem alguns locais que elas passam e é um local muito escuro, não trazendo um mínimo de conforto e segurança para elas transitarem por ali, podendo sofrer qualquer tipo de atentado. Então, esses galhos, como eu falei, estão atrapalhando essa iluminação nessas vias aí, em frente ao cemitério, subindo até chegando na rua de Mascarenhas, por ali. Então, eu pedir ao executivo essa poda não é retirada das árvores, só para a gente botar os galhos que estão atrapalhando essa iluminação, para que as pessoas usem nas vias com maior segurança. Concedida a assinatura por qualquer vereador que quiser fazer parte do requerimento. Requerimento de número 022/2026, aprovado por 7 votos, menos o voto do vereador João que está ausente, menos o voto do presidente pelo impedimento regimental. Gostaria de falar sobre o projeto de lei 1 de 2026, da autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de regime de plantão, sobre a aviso aos motoristas e outras providências. Foi inserido o parecer jurídico e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos destacando a necessidade de apresentação do impacto financeiro para prosseguir com a matéria no plenário. A gente vai encaminhar o Executivo para poder fazer o estudo de impacto financeiro e voltar à apresentação desse projeto. Edital de convocação para a eleição da diretoria do Sindicato Rural de Rio Novo, a ser realizado no dia 23 de fevereiro de 2026, que já foi lido pelo secretário do TAC. Conforme foi acordado com os vereadores também, irá haver uma reunião extraordinária, exclusivamente para tratar dos projetos de lei 2 de 2026, 3 de 2026, 1 de 2026, 2 de 2026 e 3 de 2026. A palavra está ali. Com a palavra, o vereador Zé Monteiro. Eu queria exaltar aqui o trabalho prestado a esse município pelo CAPS. Eu parabenizo desde o faxineiro até o médico pela presteza, humanidade e carinho que eu venho acompanhando o trabalho deles, a insistência para atender o paciente. Então, hoje eu não poderia deixar de falar aqui em reunião a grandeza que é o CAPS nesse município. Eu tenho acompanhado um vizinho de perto, problemas sérios de saúde, de manhã, de tarde, de noite. Você vê a humanidade ao lado daqueles profissionais. Então, parabenizo a todos eles. E a Secretaria de Obras também,
eu não posso deixar de agradecer pelo trabalho que tem feito junto comigo na Casa do Caminho. A maior despesa é caminhão, é material, é tudo que chega em cima da hora. Então, meu muito obrigado ao prefeito, ao secretário de obras, no caso Jefferson Feijão, e de coração ao CAPS. Que trabalho maravilhoso que eles desempenham. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, a Fabiana. Referente aí, né, ao que o vereador José Romeu falou, né, do Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, né, que está dentro da nova legislatura, né, de saúde mental, né, uma nova visão que, né, busca a reinserção, né, das pessoas na sociedade. Realmente, né, um trabalho muito bonito, né? Eu vejo que a equipe aqui do CAPS, ela se desdobra até mais do que deveria, visto que é um atendimento regionalizado, né, que atende a 5 municípios. Então, muito bem lembrado, né, o que o senhor falou aí, né? E assim, que possam também os profissionais terem mais atenção, porque eles cuidam da saúde mental, né, da população de 5 municípios, e que eles possam ter atenção para que a saúde mental deles também, né, fique boa. Referente, né, à questão aí do setor de obras, né, também louvável, né, e assim, que possa, eu tenho recebido, né, algumas dúvidas, né, da população. Então, assim, não só o setor de obra, mas os outros setores também, né, e nós estamos num tempo, né, difícil, que é o período chuvoso, embora aqui no município não tenhamos catástrofe, mas tem pessoas precisando, né, da atenção, principalmente desse setor. Então, assim, que possa ser um atendimento, acima de tudo, humanizado, para todos, sem distinção, né? E que possa ser redobrada a atenção aí. Tem algumas boas famílias no município que estão precisando dessa atenção, tá bom? Obrigada. Cláudio, Com a palavra, a Fabiana. boa noite, diretora, boa noite, meus novos vereadores, funcionários da casa, Gustavo presente. Eu gostaria de fazer aqui um requerimento verbalmente com relação à ponte do Arraial, que vem acontecendo o mesmo defeito de antigamente, cedendo e cratera. A gente passar do carro ali, está difícil. Foram lá hoje, colocaram um corrimão por pedir lá o trânsito, passando em meia pista. É bem difícil. Movimento constante. E um outro também, um problema também que estou vendo, não sei se vocês repararam, na rua Senhor do Espaço, uma cratera logo na esquina. Se você for daqui direto para a universidade, você vai passar no carro e vai ficar sem pneu. Eu gostaria que a gente pedisse o prefeito tomar as providências, ainda mais carnaval chegando aí, consequentemente o fluxo vai ser maior de carro. Gostaria que a gente fizesse para ele pedir atenção nesses 2 lugares. Só que eu tenho a palavra, boa noite. A gente vai providenciar o requerimento verbal pelo vereador e amanhã mesmo a gente encaminha esse motivo. Com a palavra do Caio. Pegando o gancho na palavra do vereador Fabiano, era de costume as administrações anteriores fazer um recapeamento asfáltico na época de festa, essas épocas de final de ano. Então, assim, todas as ruas que estão ao entorno da praça, de onde vai receber o evento, elas estão com vários buracos, né? Por exemplo, tem a América Ladeira, tem a Visconde, que os requerimentos que eu já fiz com várias depressões ali, também não dá para culpar devido às carretas que o tráfego passa pelo local. Tem as outras ruas, a rua Ruth Mascarenhas, tem a rua descendo no Arraial ali, no caso lá, a chegada lá perto do vinho do Lagoinha, lá colocaram até umas torceiras de mato lá no buraco, ali perto de onde fica a descida
lá para os metros, tem um buraco ali no quebra-mola do plantinho ali, então assim, difícil, né? E tem essa questão que o vereador está relatando no Senhor do Espaço, tem agora surgiu, não sei se é Ezequiel Ribeiro Guimarães, que estava com um galho de árvore no local que deve ter algum vazamento ali da Serena. Então, assim, a gente esperava que fosse uma coisa que não precisasse nem ficar cobrando, uma coisa de praxe já do município, fazer esse recapeamento, essa busca por esses buracos, colocar um asfalto, pelo menos, para tentar melhorar um pouquinho o fluxo. Então, assim, realmente, e parabenizo o vereador, porque realmente seria até um requerimento que eu faria na próxima reunião. Esse da questão foi um requerimento que o senhor já fez, a questão da ponte lá, tinha arrumado, não arrumaram direito e voltou a dar um outro problema. Uma palavra, coisa Eu parabenizo o vereador e acho que deveríamos pedir uma vistoria em todas as pontes do município, porque ontem eu vindo do Mendonça, eu estava olhando aquela ponte de ferro, ela está bem judiada, bem maltratada. Então são coisas mínimas que podem evitar certos problemas. Esse da ponte lá, julgar a terra e tapar não é o ideal. O ideal é trazer um especialista e ver de que forma possa dar condições a quem usa aquela ponte. Então, nesse requerimento, se eu puder fazer parte, eu queria incluir isso aí, um especialista em ponte, para que se faça uma vistoria em todas elas, porque as nossas pontes foram feitas em 1956 ou 1958. A carga mais pesada que passava por elas era 3.500 kg. Hoje está passando toneladas e toneladas, porque todos nós sabemos que a maior parte desses caminhões pesados usa o trânsito de Rio Novo, como disse o vereador Dário, acabando com as nossas ruas, com excesso de peso para fugir de balança. Então, nada mais justo do que querer fazer um requerimento aí que se traga um especialista em ponte e veja também a possibilidade de diminuir o fluxo desses caminhões passando aqui com excesso de carga para fugir de balanço, porque não adianta nada arrumar no Brão. Todos nós sabemos que aquilo ali é uma camativa. O excesso de peso passa e não só as ruas, vão começar a danificar também os prédios que são históricos da cidade, como a prefeitura, como o fórum, e todo mundo vendo de olho fechado. Então se toma uma providência para que se passe aqui caminhão com a carga dentro do limite, não fora do limite, porque a maior parte deles é para fugir de balanço. Nós estamos servindo de caminho para a impunidade. Então que o poder público veja uma possibilidade de ver com o DR se há a possibilidade de retornar aquela balança ali na fazenda de Fortaleza de Santana, hoje o assentamento sem terra, para que possa inibir. Porque não adianta nada arrumar. Hoje tem um caminhão com excesso de peso, passa, nada aguenta. Não tem asfalto, vai ficar borrachudo se colocar um asfalto. Então tem que proibir o tráfego de caminhão com excesso de peso dentro da nossa cidade. Muito obrigado. com a palavra na moção. O Fabiano frisou muito bem que é a respeito dessa ponte. O ano passado, se eu não me engano, no mesmo período aconteceu a mesma coisa, a gente chegou a falar aqui de pedir um laudo técnico com o engenheiro. Que foi dar um laudo, já foi um ano o laudo dele. O que acontece naquilo ali? Não sou engenheiro, mas tenho um amigo que passou lá engenheiro, tem também experiência em ponte. Abriu o ano passado lá, os cavalos buraco com a máquina, julgaram umas vigas de madeira e julgaram um pouquinho de concreto naquilo, pode de pedra e da pá. Ele falou comigo, vai afundar, está afundando de novo. E como vai encerrar aí, presidente, a respeito de ponte, bem frisado pelo Zé Romeu, não só a da Arraial, mas daqui,
Agora eu gostaria de perguntar para os senhores, presidente, que pé que está aquela denúncia que nós recebemos aqui semana passada de desvio de cargo do funcionário Elias e do funcionário Antônio, que um está como código de postura e não exerce ela, e o que não é, que está em controle de regimento interno, está exercendo. Foi o que ele deixou aqui, como que ele vai fiscalizar se ele mesmo faz o aplicativo no final de semana. O senhor já tem alguma coisa que o senhor possa falar para a gente? Então, senhor vereador, eu estava conversando com o vereador Zé Romeu também, a gente estava a formalizar um ofício para encaminhar para o executivo. Aí eu sugiro que a gente se reúna e para formalizar com a assinatura de todo mundo para encaminhar para o executivo, o mais breve possível. Sim, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Fabiana. Bem lembrado, né? Eu também sugiro que nós possamos fazer isso, né, o mais breve possível e que, né, no período de carnaval, né, se estiver, né, alguma função referente a esse trabalho, né, que seja quem assina por ela, tá? Eu essa semana não estarei no município, né, de terça a sexta, mas assim, já estou à disposição, qualquer coisa, mas assim, que fique bem frisado isso, tá? E no mais, muito obrigado. Outra coisa que eu quero relembrar aqui com os colegas vereadores. Na última semana, como, né, viemos o ano passado todo falando, né, inclusive temos relato do nosso vereador Pedro, do vereador José Romeu, referente à questão do transporte público. E assim, né, que nós possamos, de uma forma, fazendo aquilo que nos compete, né, num prazo curto, porque eu acho que nós já passamos um ano, e assim, são várias queixas, né? Não estou dizendo que ainda não participei de nenhuma, eu também uso o transporte público, mas são queixas, né, de cidadãos que nos preocupam. E assim, que saibam que isso é simplesmente nós cumprirmos com aquilo, né? Eu sempre falo, nós somos votados para isso. Então, assim, nós possamos cumprir, não é perseguição a setor nenhum, a ninguém, mas é para garantir a integridade da nossa população, tá? No mais, obrigado. Com a palavra, vereador Otávio. Então, sobre a questão do veículo, eu tenho ideia. Não sei se eu tenho que ver no nosso jurídico se ela é legal, essa questão, e talvez nós contratarmos aí por um período muito curto alguém relativo a essa questão de mecânica, essa questão que entende do assunto, que não adianta a gente ir lá. Isso aí, a gente lá vem fiscalizar o veículo. Você vai fiscalizar o quê? Você vai olhar pneu, se está careca ou não, se a porta está fechando, tudo bem. Mas um checklist, talvez, com algumas coisas que essa pessoa vai apresentar para nós, mais alguma demanda que for nossa, e a gente pedir que seja feito um checklist por essa pessoa nos veículos dentro daquilo que é uma questão mais que técnica propriamente dela, e analisar os veículos que estão em estado para circular ou não. Eu proponho isso porque a gente lá tudo bem, a gente vai tudo, mas vai ficar uma coisa muito mais para dar visibilidade a nós como vereadores, não que nada impeça de estar junto, mas que essas pessoas que são técnicas possam ir lá e ver a questão de como esses veículos estão. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Fabiana. Concordo com o senhor, né, da parte técnica, mas além da parte técnica, né, tem outras questões. Eu não sou motorista, não tenho carteira, mas tem outras questões também referente à responsabilização a transporte público que carrega estudante. Como é que está isso? O curso de certo motorista para dirigir tal carro. Como é que está isso? E assim, não só a parte técnica, né? Mas assim, se nós pegarmos
as atas do último ano, nós temos lá, inclusive nossos colegas vereadores trouxeram esses assuntos aqui, referente a esgotamento, né, de certos motoristas. Então, assim, que nós possamos, assim, ver isso da melhor forma, a fim de evitar, né, gente, que um mal aconteça, que, assim, não vai acontecer, né, mas é a nossa responsabilidade, né, além de sermos pagos para isso, mas tem também a parte, pelo menos eu também tenho essa parte, a parte humana, né. Então, assim, que nós possamos buscar uma solução o mais rápido possível. Eu acho que já passou o tempo demais, né? E, assim, volto a frisar, não é perseguição a ninguém, mas é a garantia da integridade da nossa população, tá? No mais, obrigado. Com a palavra, José Romero. Concordo com o vereador Tati, concordo com a vereadora Fabiana, mas são coisas que a gente vê que é a obrigatoriedade de um veículo e você não encontra nele. Eu, no final do ano e agora, eu encontrei com um ônibus pendurado no topo, subindo ali o caranguejo na propriedade antes do Valdir, o ônibus no topo, porque veio trazer o pneu para colar. Então a criança está no ônibus, todo carro tem que ter extintor, tem que ter macaco, tem que ter triângulo, tem que ter step. Agora, a parte mecânica, concordo com o senhor vereador, que nós possamos avançar e contratar, para que possamos saber se aquele carro está apto a conduzir. Mas a obrigatoriedade de cada veículo, um step é coisa absurda. Você encontrar um carro oficial em cima de todo, porque vem trazer um pneu para colar no volantinho para voltar com aquele pneu. Cadê o step daquele veículo? Então são coisas que a gente pode ver. O pneu, por exemplo, cortar, todos nós possamos dar uma providência. Agora, a parte técnica, eu acho que o senhor foi muito bem na lembrança, porque motor quem conhece é o mecânico, caixa quem conhece é o mecânico. Então podemos ampliar essa vistoria de obrigatoriedade dos veículos, que eu já falei. Eu acho que hoje extintor, mas no caso de transporte escolar, extintor, triângulo, se cinto de segurança está funcionando, isso tudo nós podemos sim marcar um dia e comunicar também à Secretaria de Transporte que iremos fazer essa vistoria, para que eles possam também dar andamento em tudo que eles têm que resolver. Agora, quanto ao mecânico, eu concordo, eu acho muito viável, que aí fica uma coisa mais esclarecida. Boa noite. Com a palavra da Fabiana. Referente ao mecânico, eu acho também interessante, né? Mas deve existir um protocolo, né? Eu acredito que o Departamento de Transportes, né, organizadamente deve ter um protocolo que fale sobre tudo isso, né? Esse veículo tal tem isso, tem aquilo, né? Não somos mecânicos realmente, mas acho que nós podemos pedir, né, que solicitar, requerer que ele faça, né, que nos responda se existe isso, porque até mesmo a contratação de um mecânico acho que vai, né, durar um certo tempo, né? Eu acho que nós já passamos demais. E referente, né, quando nós vereadores, né, nos deparamos com uma situação dessa que coloca em risco a integridade, né? Igual o vereador José Romero expôs, de crianças, né? O que a gente deve fazer, né? Então, assim, foi o ano passado todo, nós falamos nisso, estamos iniciando esse ano novamente, trazendo a mesma problemática, e o que vai ser feito disso? Então, assim, está chegando aí o período, né, do carnaval, e não só criança,
das escolas, tá? E quando eu me refiro a todos os o público de assistência social, o público de saúde, a questão, né, do desgaste físico, mental, emocional dos motoristas. Estou aqui querendo trazer ideologias, mas assim, isso é muito importante. O motorista está preparado para uma viagem. Eu não tenho carteira, mas assim, a gente sabe, né, que é importante que ele se prepare, né, que o motorista faça o mínimo de olhar no carro ali, que é a obrigação dele, mas que ele também esteja em condições de cumprir essa viagem, né, e assim, referente a relatos, né, dos nossos colegas vereadores que foram trazidos em outros momentos, isso precisa ser revisto. Estou parecendo meio Caxias, meio enjoada, mas eu vejo assim com muita preocupação essa situação, tá? No mais, muito obrigada. Volto a falar sobre o assunto. Quando a senhora falou que acha que tem de mais tempo, eu não entendi no caso do mecânico analisar, porque tecnicamente pode ver as coisas e dar uma avanço, está bom ou não, mesmo assim, talvez não tenha tanta garantia sobre que aquilo ali vai fluir, não vai dar nenhum problema, porque é uma coisa inconstante, né? A questão de buraco, estrada, outros problemas. Então eu não me referi, porque se a gente não ganhar o dinheiro público para aquilo que é uma coisa lógica e que vai, e que tecnicamente ele resguarda ao máximo a condição de saúde daqueles que estão dentro dos veículos, eu não entendi. Outra coisa, tem algumas coisas que vocês estão querendo cobrar que na prática, na teoria está muito legalzinho, mas outras coisas não funcionam na prática. Por exemplo, a questão de você conversar com o motorista, talvez lá no barracão. Tem motorista que vai ficar coagido, ele vai querer falar certas coisas. E o checklist realmente é para ser feito. Hoje em dia nós temos aí os veículos que são encaminhados para as oficinas, né? Sabe lá como é que é feito, acredito eu que seja feito da melhor forma possível, de forma honesta e tudo, mas seria talvez essa questão de ter os veículos sempre em perfeito estado, questão de manutenção, se tivesse um mecânico lá no barracão que olhasse isso aí, 1 ou 2 mecânicos que olhassem isso aí e de acordo com esse checklist de cada motorista, questão de barulho, questão do carro está com outros problemas, sem informar, fazem isso. As outras questões que a gente tem é a questão de superlotação, às vezes de outros problemas, dificilmente vai ser coisas que vão ser encontradas no barracão, vai funcionar no barracão. Por isso que eu falei sobre a questão, somente sobre a questão na parte técnica, de motor, outras coisas que são de conhecimento desses mecânicos, e não de outras questões. Agora, as outras questões aí relativas são questões a buscar aluno, levar aluno, então são as coisas, uma abordagem que tem que ser feita no meu modo de entender, e se eu fosse fazer essa abordagem, eu faria dessa forma, esperar igual que faz o fiscal no ano do Zé Maria Rodrigues, ele esperar no local lá, vou esperar, vai assinar o papel, então vou entrar na conta aqui com os alunos, eu quero ver como é que está assim, vou contar quantos alunos tem. Então, assim, são outras coisas que já são mais difíceis de ser resolvidas. Agora, a questão de contratar um mecânico aí para vir de acordo, também tem que ver quanto vai cobrar. Mas eu não vejo se é um dinheiro jogado fora, eu acho que o dinheiro muito bem empregado, volta a frisar, caso tenha essa legalidade. Não, vocês têm de vereador Pedro, ele já tinha feito da pauta. Não. Eu acho que pode ir acessórios do veículo, tem que olhar muito isso. Por exemplo, se tiver tirando uma certa roda, a gente pode olhar, se perguntar para a gente sair do barco, por exemplo, a rodada de roda do carro, não tem que veículo. Então a gente olhar no carro, por exemplo, no carro, né? Eu, todo dia, recebendo o veículo, chave de roda, tirando, não caiu para a gente. Eu também, parte. Cada mais, por exemplo, um campo da programa, mas na sua, por exemplo, é ruim.
Talvez, o vereador Otávio, eu não tenha sabido me expressar aqui referente à questão do mecânico. De forma alguma, né, é uma perda de tempo, né? Eu também, né, estou aprendendo, né, referente ao uso do dinheiro público, concordo com o que o senhor falou, mas acho que ou eu não soube me expressar, tá? Quando eu falo da questão do mecânico, vai levar um tempo, né, para que ele seja contratado, né, se isso, né, for à frente. Mas quando eu falo isso, é que possamos ter um checklist mesmo, porque o motorista sabe qual é a função dele, né? Então, que nós possamos ter um checklist referente, né, a questões da mecânica. Quando o mecânico for fazer essas, né, já vamos ter a resposta, né, do responsável pelo setor. Então, quando o mecânico for fazer essas adequações, essa vistoria, vai ver se bate, né, com o que está ali. Referente assim à teoria, realmente eu acho que aqui todos os vereadores, menos eu, né, eu não tenho, não possuo, né, a CNH, né. Eu não estou assim muito em questão da teoria, o que é bonito, o que vai cumprir e o que não vai. O meu interesse é mesmo que, volto a frisar, a questão da integridade das pessoas. Mas assim, em momento algum, eu vou ficar assim, atrás daquilo que é mais bonito. Sim, o que é possível, tá? Se eu conseguir explicar, tá? Com a palavra, vereador Zé Romeu. Fabiana, vereador, Sim. você está de parabéns. Você não dirige, mas você preocupa. Está de parabéns o Tade, está de parabéns o Pedro, mas é nossa obrigação também, porque todo carro, toda empresa, existe nesse carro uma planilha, consumo, quilometragem, problema que o carro apresentou em viagem. Então, que a Secretaria de Transporte faça uma planilha para cada veículo e cada motorista que naquele carro trabalha informa ao encarregado, para que ele possa tomar as devidas providências. Porque está aqui o vereador Pedro, o ano passado eu falei com relação àqueles carros, e eu fui informado se eu tomasse providência para ir todo o transporte escolar, não foi isso? Pararia todo o transporte escolar. Então não é aceitável carro oficial trabalhar com gambiarra, que me desculpe, porque se é cobrado do cara que luta, ganha salário mínimo, confere pneu, prende carro por pneu, agora o dinheiro chega, então que se invista nas condições adequadas para que possa transportar tanto a criança, quanto adulto, quanto idoso, que o trabalho de um veículo oficial seja como tal. Porque eu falo sempre, o motorista oficial, ele é diferenciado do motorista comum. Então ele tem que estar apto a informar todos os defeitos, todas as necessidades daquele veículo que ele presta serviço com ele. E outra coisa mais, entender que um carro oficial é a lata cheia de cada um deles dentro de casa no final do mês. Que se respeite mais um carro oficial, porque é público e notório aí, praticamente leilão todo ano de carro oficial. Todo ano se existe um leilão de carro oficial. Agora temos aí motorista que, não querendo trabalhar, tem que trabalhar, porque depende de serviço. Então, eu, se eu sou motorista, eu nunca sairia do barracão faltando nada que é necessário no veículo. Se eu olhar, se o carro me deu careca dessa chuva, eu vou viajar? Não, eu estou levando o seu pai, estou levando a mãe do vereador Fabiano, eu estou carregando vidas. E a prefeitura transporta vidas. Então, gaste o que tiver que gastar, para que dê condições ao usuário ele sair e voltar de casa com segurança. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigado. Boa noite.
Pela Com a palavra, vereador Fabiano. Pegando aqui um gancho na discussão de vocês, o que eu acho? Que se a gente for contratar um mecânico, um perito para avaliar esses carros, a gente vai ter que seguir a nova legislação para poder fazer a contratação. Então eu sugiro, não sei, que a gente vá lá, deve existir esse checklist com o setor do transporte, ele vai passar para a gente a situação do veículo. Se nós não concordar com aquilo, a gente peça, a prefeitura tem licitação de mecânico. O próprio mecânico faz a vistoria e dá para o escrito. Se vier a alguma coisa que ele não for, a culpa é dele, ele vai ser responsável por que ele está assinando. Eu acho que seria uma boa, só isso que eu quero dizer. Pela ordem, eu prefiro um mecânico neutro, um profissional neutro, entendeu, vereador? Que nós vamos ter acesso quando o setor de transporte tem, mas que seja um profissional neutro que não preste serviço para a prefeitura. O meu entender seria melhor assim. Só para me terminar, hoje eu estou estudando a possibilidade com o jurídico verificar qual a forma mais rápida para a gente poder resolver essa contratação para a menor prazo. Vereadores apostos. Vereador errado. Não, pega o seu requerimento, sair dos dois. Gente, cuidado aí. Boa noite, senhores vereadores, população presente, funcionários da casa. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião extraordinária no dia 9 de fevereiro de 2026. Gostaria de deixar registrado que a ausência do vereador Jordão. Passo o seguinte ao secretário Tagle para fazer a leitura. Projeto de lei número 002/2026, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Projeto de lei número 003/2026, autoria Poder Executivo. Autoriza reajustes profissionais do magistério e da outras providências. Projeto de lei número 001/2026, autoria Fabiano Regis Rodrigues, dispõe sobre a obrigatoriedade do canto hino do município em atos oficiais. Projeto de lei número 2/2026, Câmara Municipal de Rio Novo. Reajuste o vencimento dos cargos de provimento efetivo da comissão e do quadro de ativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Projeto de lei número 3/2026, Câmara Municipal de Rio Novo. Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Rio Novo, prefeito, vice-prefeito municipal, secretários municipais, coordenadores municipais e dos vereadores. Obrigado, vereador Tagle, pela leitura. Projeto de Lei 2/2026, autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças já inserido. Em segunda discussão e votação. Projeto de Lei 2/2026, aprovado por 7 votos. Projeto de Lei 3/2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza que ajuste aos profissionais do magistério e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças já inseridos. Em segunda discussão e votação.
3 de 2026, aprovado por 7 votos. Projeto de Lei 1 de 2026, autoria da vereadora Fabiana da Evangelista Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade do voto do município em atos oficiais. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação é inserido. Em segunda discussão e votação. Projeto de Lei 1 de 2026, aprovado por 7 votos. Projeto de Lei 2 de 2026, de autoria do Legislativo Municipal, que reajusta vencimentos dos cargos de provimento efetivo em comissão e no quadro nativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças é inserido. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei 2 de 2026, aprovado por 7 votos. Projeto de Lei 3 de 2026, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e agentes políticos do município de Rio Novo, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, coordenadores municipais e dos vereadores. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças vai inserido. Em segunda discussão e votação. Projeto de Lei 3 de 2026, aprovado por 7 votos. Palavra está livre. Com a palavra, vereador Pedro. Nós temos um evento verbal aqui a respeito da luta do movimento político que se pode acabar nos 15 dias e nós vamos ter essa atenção. O evento da eleição para o Roberto agradece. Obrigado ao jornalista. Ok, vereador. Vou submeter o pedido do senhor à secretaria para poder funcionar o requerimento. Nada mais a ser tratado, vereador. Eu quero aproveitar aqui para a gente desejar um feliz carnaval para a população, para os visitantes, e frisar uma frase que já é conhecida no Brasil e a vereadora que sempre defende, para todos, e para todas principalmente, que não é não. Boa noite. Nada mais a ser tratado. Declaro encerrada a reunião extraordinária de 9 de fevereiro de 2026. Boa noite a todos. Agora